Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: um experimento de mecânica é realizado em duas etapas. Primeiro, uma partícula de massa m é lançada obliquamente no vácuo com velocidade inicial de módulo v, formando um ângulo θ com a direção horizontal. Após um intervalo de tempo, ΔT1, a partícula atinge o solo no ponto A. Etapa 2. A mesma partícula é lançada da mesma posição e com a mesma velocidade inicial v. Mas dessa vez na direção horizontal, sobre uma superfície com atrito. Após um intervalo de tempo ΔT2, que é diferente de ΔT1, a partícula para exatamente no ponto A, devido à ação da força de atrito dinâmico entre a partícula e o solo. Considerando G o módulo da aceleração da gravidade no local, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de atrito dinâmico entre a partícula e o solo é... Então, a ideia dessa questão é dividir o movimento em dois momentos. Então, eu vou botar aqui como primeiro caso. No primeiro caso, é um lançamento oblíquo, né? Então, a ideia da primeira parte da questão é o seguinte: ele pegou a partícula, vou botar aqui eixo X, eixo Y, ele pegou a partícula, lançou essa partícula, ela subiu e retornou ao solo. De acordo com o texto, essa partícula ela foi lançada com uma velocidade v, formando um ângulo θ com a horizontal. E chegou aqui, que a gente vai chamar de ponto A, como ele mesmo disse ali, né? Então, a ideia da questão é, primeiro, eu tenho um lançamento oblíquo. No segundo caso, eu vou botar aqui, no segundo caso, ele pegou a mesma partícula e lançou na horizontal, né? Somente na horizontal. A princípio, a partícula estava aqui, ela percorreu uma distância até o ponto A, chegou aqui, ela parou. E aí, ele está pedindo para a gente determinar o coeficiente de atrito dinâmico nesse trecho. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou analisar o movimento aqui. Depois, eu analiso o movimento aqui. Beleza? E eles vão ter uma relação entre eles, que é a distância A que percorreu a partícula. Legal? Então, veja bem. Todas as vezes que a gente for falar em lançamento oblíquo, você tem que lembrar o seguinte: o ângulo, tá? Ele sempre vai dizer quem vai ser o seno, quem vai ser o cosseno. De que forma que eu vou perceber isso? Se você olhar o ângulo aqui e o ângulo tiver feito com o eixo X, o ângulo com o eixo X, então ele é o com ângulo. Como aqui não tem ângulo, então ele é o sem ângulo. Beleza? Então, quando eu projeto a velocidade v aqui, eu teria aqui o Vx e para cá eu teria o Vy. Então, eu escreveria assim, que Vx é igual a V cosseno do ângulo, porque ele está com o ângulo. E o Vy é igual a V sem o ângulo, ok? Uma outra coisa importante é que todas as vezes que a partícula no lançamento oblíquo ela alcança a altura máxima, tá? A sua velocidade final na direção y é igual a zero.
E eu uso exatamente esse cara aqui, até o ponto mais alto, para achar o tempo de subida. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é o tempo, tá, de subida. Como é que eu vou fazer isso? Cara, toda vez que eu tiver tempo no movimento uniformemente variado, eu uso a vovó, né? Vi, vovó, aquela tarada. Só que a gente tem que lembrar aqui, que é muito importante, que quando a partícula está subindo, o sinal da gravidade é menos. Quando a partícula está descendo, o sinal da gravidade é mais, ok? Então, aqui, substituindo os valores, eu sei que esse aqui é a velocidade final na direção y, esse é inicial na direção y, aqui é a gravidade. Então, vai ficar assim, ó, 0 é igual... O V0y, a gente sabe que é quem? V0 seno do ângulo menos GT, porque ele está subindo. Então, eu sei que GT é igual a V0 seno de θ. Então, o T é igual a V0 seno de θ sobre G. Então, eu sei que esse cara aqui é o tempo de subida, que ele vai ser também igual ao tempo de descida. Então, a gente pode dizer que o intervalo de tempo total para ele sair daqui e ir até o A de novo, que o problema chamou de ΔT1, vai ser o quê? O tempo de subida mais o tempo de descida. Então, ΔT1 vai ser igual a 2 vezes V0 seno de θ sobre G. 2 vezes porque se eles são iguais, a gente vai somar. T mais T, 2T. Então, esse aqui é o meu tempo do movimento até o solo novamente. Porém, a gente tem que determinar aqui qual foi o alcance A, que é exatamente esse que está em marrom. Então, eu vou escrever assim, como é que eu vou achar o alcance? O alcance aqui, como no movimento oblíquo o eixo X é movimento uniforme, eu vou usar aquela relação assim, ó, S igual a S0 mais VT. Como o espaço inicial é sempre a origem do gráfico, esse cara não existe. Então, vai ficar S é igual a V0T. O S a gente chama de A. Então, o alcance vai ser igual a V0. V0 quem? Eu estou no eixo X. Então, é quem? V cosseno θ. Então, V cosseno θ vezes o ΔT, porque aí é o tempo total que ele demorou até chegar ao A. 2 V0 seno de θ G. Se a gente pegar e organizar o alcance, vai ficar assim, ó. O alcance é igual. Aqui seria V0 também, né? Porque é o que a gente está usando, é a mesma velocidade. Então, vai ficar assim, ó. 2 V0 ao quadrado seno de θ cosseno de θ divididos por G. Esse aqui seria o meu alcance, ok? Agora, eu tenho que fazer essa situação aqui. O que que ele disse? Que ele aqui ele foi lançado com uma determinada velocidade inicial V e ele chegou no final com velocidade 0, certo? Nesse corpo aqui, a gente está tendo, né, a força que puxa o corpo para cima, para frente, perdão, e para trás a gente tem a força de atrito, já que o movimento está sendo desacelerado. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, qual é essa desaceleração em função da velocidade inicial? Depois, qual é o espaço que ele percorreu aqui?
Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Como a força, né, resultante que vai atuar no corpo quando ele para vai ser nula, a gente pode dizer que nesse momento aqui, a força de atrito, ela vai ser igual à força resultante do que atua no corpo. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal, e força é igual a m vezes a aceleração. Então, o que eu sei que é normal? Lembra lá que normal é igual ao peso, então normal é igual a mg? Então, vai ficar assim, ó, mi vezes mg é igual a ma. Como é o mesmo corpo, a gente corta as massas. Então, eu chego à conclusão de que a aceleração é igual a g vezes mi. Usando agora a relação de Torricelli aqui, eu vou ter o seguinte, que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. A velocidade final é quando o carro para, então vai ser 0 é igual. Qual é a velocidade inicial dele? Cara, é o v0, então v0 ao quadrado mais 2 que multiplica. Aqui você tem que ter cuidado, como é uma desaceleração, a aceleração tem sinal negativo. Então fica menos gmi vezes o a, que seria o alcance, exatamente o que a gente está calculando, ok? Então vai ficar assim, ó, 2, que aí eu vou pegar todo esse termo e passar para o outro lado, vai ficar 2 amg é igual a v0 ao quadrado. Tá? Então, eu posso escrever esse cara todo aqui da seguinte maneira, que a é igual a v0 ao quadrado divididos por 2μg. Então, eu cheguei a essa relação. Agora, como é que eu vou achar o valor do coeficiente de atrito? Veja bem, vou mudar de cor aqui. Como o alcance desse cara aqui, ó, esse alcance, ele é igual a esse alcance, de acordo com o que o texto disse, né, que ele para no mesmo local, a gente pode escrever assim, ó, que v0 ao quadrado divididos por 2μg vai ser igual a 2v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, divididos por g. Aí aqui a gente consegue fazer algumas simplificações, ó. O v0 ao quadrado com v0 ao quadrado, o g daqui com o g daqui. O que sobrou para a gente foi exatamente esse cara aqui, ó. 1 sobre 2μ é igual a 2 seno de θ, cosseno de θ, certo? Aí, quando você pega e olha no texto, você não vê nenhuma resposta parecida com o que a gente encontrou. Porém, a gente tem que lembrar exatamente das relações trigonométricas. Se a gente lembrar da relação trigonométrica, olha essa relação aqui, ó, que a gente tem que substituir para chegar na resposta do problema. A gente sabe que seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Então, olha aqui, ó, 2 seno de x cosseno de x, a banca da questão mandou a gente substituir por seno de 2θ. Aí a gente chega à conclusão de que, se eu pegar, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2μ é igual a seno de 2θ. Como ele quer o μ, eu sei que μ vai ser igual a 1 sobre 2 seno de 2θ. 1 sobre 2 seno de 2θ está na letra D, a resposta. Beleza?